Começa agora o programa Comunidade no Ar. O programa da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração ao meu discípulo amado. Relatório, conhecendo os irmãos. Testemunho, aconteceu na célula. Agenda da igreja e muito mais. Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém. Olá, gente, tudo bem? Uma ótima tarde para você. Deus te abençoe aonde quer que você esteja. Estamos começando mais um programa Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém, onde nós estamos dando relatório de tudo que está acontecendo aqui em Xerém. Você é o nosso convidado para ir do início até o final, não saia daí. Aproveite esse momento e se inscreva nas nossas redes sociais. Ramá Xerém é o nosso YouTube, acione o sininho para que você seja notificado de todos os nossos vídeos. Aqui na webradioramá.com você também pode se tornar um seguidor e saber de tudo que está acontecendo em toda a comunidade Ramá. Quero convidar você que está aí assistindo conosco para curtir, compartilhar este vídeo. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Vamos comigo agora com muito louvor e adoração direto da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração. E de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo e eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Rei e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor.
Espírito Santo. Oh, Deus amado, Deus querido, Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Oh, Pai amado, Tu és digno, Senhor. Não há um Deus tão digno de toda honra, de toda glória como a Ti, Deus. Aleluia, louvado seja Teu nome, Pai. Oh, glorioso Deus. Continua, Senhor, fazendo presente nesse lugar, ó Deus. Fala, Senhor, com cada um nessa noite, ó Pai. Aleluia. Ao meu discípulo amado. Amém, irmãos. Aqui, irmãos, na palavra que eu quero trazer hoje, estudando nesses dias, deu para entender que nada era muito diferente dos dias que nós estamos vivendo hoje. Porque naquela época o pessoal, os judeus, estavam vivendo a promessa do Messias. O povo judeu vivia em Roma sendo massacrado pelos romanos, né? Eles viviam pagando impostos mais impostos, eles não conseguiam viver. Eles viviam numa escravidão e não sabiam, porque eles estavam livres só porque eles diziam que era livre, mas eles estavam... Tudo que eles faziam, eles tinham que pagar impostos para o povo romano. Então, eles estavam à espera do Messias, acreditando que Jesus iria vir, né, que o Messias iria vir, para salvar ele do povo romano. Igual tinha feito na época passada, quando Jesus libertou os hebreus. E Jesus começou a andar e fazer os seus milagres naquela época, quando ele começou a aparecer, a se mostrar como verdadeiro Deus, como Messias. E eles acreditavam que quando o Messias voltasse, eles seriam libertos dos impostos, da opressão do povo de Roma, dos romanos, né? E na verdade não era isso que a missão de Jesus na Terra. Jesus na Terra, ele não viria para poder salvar o pessoal dos impostos. Você não vai pagar imposto. Você vai ficar livre, você não vai trabalhar, você vai ficar rico, você não vai viver mais em opressão, você não vai ser mais escravo. Era isso que o povo esperava. E igual eu me remete aos dias de hoje. Hoje, qual o diferente é? Nós vivemos num mundo de opressão, onde o governo está fazendo o que quer com o povo, né? Impostos sobre os impostos, a gente trabalha, quando consegue um cargo um pouco melhor, um salário um pouco melhor, já não dá para comprar mais nada, porque está tudo muito caro, é inflação, impostos dos governos, os governadores estão se juntando, cada vez mais enriquecendo em cima do povo, e o povo mesmo, nada. Eu sinto dizer para os irmãos que quando Jesus voltar, que é a promessa que nós vivemos, igual o pessoal vivia naquela época, não é para livrar a gente dos impostos, não é para livrar a gente da opressão, é para livrar a gente do pecado. Jesus, a promessa que nós vivemos hoje, igual o pessoal, o povo os judeus viviam naquela época na promessa do Messias vir, eles acreditavam que o Messias iria vir para livrar eles do povo de Roma, mas não, Jesus veio para libertar eles do pecado. Hoje nós vivemos a promessa que Jesus vai voltar. Quem crê nisso? Nós vivemos que Jesus vai voltar. Nós sabemos que Ele vai voltar. Ele prometeu, Ele se entregou na cruz para nos livrar do pecado, com a promessa de que iria voltar. E nós vivemos na promessa que Jesus vai voltar e nós devemos estar preparados. Preparado, liberto, coração derramado, livre de pecado constantemente. Porque quando Jesus voltar, irmãos, como Marcos fala, no momento da guerra, a hora da preparação já passou. E nós estamos aqui nos preparando para quando Jesus voltar. Nós vivemos essa promessa. Eu creio nisso. E quando Jesus voltar, não tem hora, não tem lugar, não tem momento, não tem nada escrito sobre isso. Ele vai voltar. Pode ser daqui a 10 minutos, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Amém? Vamos ler aqui em Marcos 2. Jesus cura um paralítico. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá
e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levar até perto de Jesus. Gravem esse versículo. O versículo 3. Trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está fazendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem o poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua cama e ande. Pois vou mostrar a vocês que o Filho do Homem tem o poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Até aqui, irmãos. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. Essa palavra que vem queimando no meu coração desde aquele momento, Senhor. Eu não sei o que o Senhor quer dizer, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai. Que aqui eu seja canal pelas suas palavras, Senhor. É o que eu te peço. Irmãos, eu pedi para vocês gravarem a questão do paralítico. Eu já ouvi essas palavras várias e várias vezes. Eu já ouvi essa palavra várias e várias vezes aqui na igreja mesmo, em Parque Paulista, Santa Cruz, e diversas igrejas que eu já tive o prazer de frequentar, de visitar. Mas cada vez que eu ouço essa palavra, eu vejo de uma perspectiva diferente, de uma ótica diferente. E quando eu fiquei com a responsabilidade de trazer a palavra, que eu comecei a orar, Deus trouxe à minha mente uma vez, não sei se o Marcos vai lembrar, a Priscila e o Nilson, que nós fizemos um café da manhã lá em casa para a célula, um domingo de manhã, e eu orei no final, e eu orando, aí veio uma imagem de um paralítico, de uma pessoa de cadeira de rodas, não sei se o Marcos vai lembrar. Aí eu falei assim: Marcos, eu estava orando e na oração eu falei que o Senhor cure uma pessoa na cadeira de roda. Aí o Marcos falou assim: nem sempre cadeira de roda quer dizer que é paralisia física, mas paralisia espiritual. E aquilo ficou na minha cabeça até hoje. Isso faz muito tempo, deve ter uns 5, 6 anos ou mais, numa célula lá em casa. Então essa palavra ficou no meu coração. Eu quero dizer para os irmãos que essa palavra ela fala de um paralítico físico. E aquela época as mesmas coisas que aconteciam naquela época acontecem hoje. Mas eu quero falar para os irmãos sobre a paralisia espiritual. É o primeiro ponto que eu quero tirar dessa palavra. Nós estamos vivendo um tempo em que nós cristãos, nós que acreditamos em Cristo, nós temos fé, mas acabamos não caminhando, não participando da igreja, não fazendo a vontade de Deus, por uma paralisia espiritual. E eu convido aos irmãos a refletirem em suas vidas, né, como eu reflito muito na minha, sobre o que pode estar travando a sua caminhada com Cristo. O que pode estar travando a sua caminhada com Cristo, seja ele. Eu posso estar falando que os irmãos me interpretem da melhor maneira possível, mas teve um momento que eu me sentia paralisado por causa que eu estava trabalhando. Eu estava abençoado, mas eu estava tão atarefado, Marcos, estava tão atarefado, Fran, que eu não ia para a igreja, porque eu estava trabalhando. Muitos poderiam falar: pô, mas você está sendo abençoado, você está trabalhando. Mas eu não conseguia ter o compromisso para a igreja, eu não conseguia orar, não conseguia jejuar, não conseguia fazer nada em relação ao que o Cristo mandou fazer, que é ir de pregar o evangelho. Aquilo estava me paralisando espiritualmente, porque eu trabalhava sábado, domingo, feriado,
e a igreja depois. Eu era cristão, já estava batizado, eu estava caminhando e eu não me sentia afastado, porque eu não fazia nada de errado, ao meu ver. Eu trabalho à noite, não traio minha esposa, eu não roubo, não fumo, porque pra gente isso é pecado, mas o pecado está muito além disso. Antes o pecado fosse só isso. E eu me sentia, eu não estou longe da igreja, eu sou cristão, já viu aqueles cristãos não protestantes, né? Não praticantes? Era eu, porque eu não estava praticando o evangelho, não estava pregando para ninguém, não estava fazendo discípulo, eu estava trabalhando. E aquilo ali era a minha paralisia. Eu só parei para pensar naquilo quando, em alguns momentos, lá pelas tantas, eu já não estava mais ouvindo música de igreja, não estava mais ouvindo o evangelho, estava ouvindo música do mundo, né? Mas não estou fazendo nada de errado. Eu não bebo, não fumo, não traio minha esposa, estou trabalhando. O que é escutar uma musiquinha do mundo? Eu só parei para pensar quando meu filho, o mais novo, o Cadu, eu estava escutando uma música lá em casa, do Nego do Borel, relaxa, não sei o que lá, tudo tranquilo, relaxa. E meu filho começou a dançar aquilo, e eu estava achando bonito. Ah, pai, compra para mim um bonezinho para ficar igual o Nego do Borel. Nossa, que bonito! E aí, irmãos, aí teve um dia que eu sonhei, eu falei, cara, para onde que eu estou caminhando? Eu não estava afastado. Só tinha um domingo para ficar em casa e esse domingo eu não queria ir para a igreja, queria curtir com a minha esposa, queria curtir com meus filhos. E aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, para onde que eu estou caminhando, Senhor, me perdoe. E voltei para os caminhos do Senhor. Eu lembro que quando eu voltei para os caminhos do Senhor foi numa reunião de homens, o Marcos me convidou, falou, Enivaldo, participa lá conosco. E aí eu fui para a reunião de homens, chegou lá, eu me derramei aos pés do Senhor e falei para o Marcos, Marcos, eu cansei de dar desculpa, agora eu estou firme contigo. Então isso era uma paralisia. Outro tipo de paralisia que eu posso citar aqui é quando as pessoas se apegam à coisa do mundo. De repente um relacionamento que te atrapalha, de repente uma amizade, como já foi pregado aqui na igreja, uma amizade que tem acesso ao seu coração, ela te paralisa. Porque você quer vir para a igreja, ela te puxa para o outro lado. Mas eu sinto dizer para os irmãos que a salvação é individual. É um aniversário. A gente quer vir para a igreja, mas tem um aniversário. Uma coisa que minha mãe está aqui de prova. Quando a gente começa a ir para a igreja, aí começa a ter um monte de evento de família. E a gente não quer magoar a nossa família. E aí não vou para a igreja não, porque chegou alguém da família. Aconteceu muito, muito com isso com a gente. Né? Tem gente lá em casa, eu não vou para a igreja porque eu tenho que dar atenção. E aí eu me afastando da igreja sem perceber, irmãos, me paralisando por causa de família. Ao invés de eu fazer o inverso, né? Minha família, vamos para a igreja comigo? Não, eu fazia diferente. Eu ficava em casa, ou ia no aniversário, e Deus para segundo lugar. E Deus para segundo lugar. Isso é paralisia, irmãos. Isso é paralisia. Seja ela, quando a gente não consegue abrir mão de alguma coisa, quando a gente começa a colocar o nosso coração em alguma coisa, seja em trabalho, relacionamento, em qualquer outra coisa que seu coração está ali, isso é preocupante. Porque quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, como é o primeiro dos mandamentos, amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, o que aconteceu em torno da gente não nos abala. Não nos abala. Mas quando você coloca algo acima de Deus, quando você se frustra, aí, meu irmão, aí você colocou sua felicidade. Eu vou conversando com a minha mãe constantemente, quando dou carona para ela, eu falo, mãe, eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque quando a gente coloca pessoas em primeiro lugar na nossa vida, a pessoa tem o poder de nos magoar. A pessoa tem poder de nos magoar e a gente acaba ficando frustrado e culpa a Deus. Ou você coloca igual eu coloquei na época, agradeço a Deus que Ele foi misericordioso comigo. Eu trabalhava numa grande empresa, essa que me afastou dos caminhos do Senhor. Ela me afastou não, eu me afastei porque eu quis, porque a decisão era minha. Mas ela tinha emprego, eu estava bem financeiramente, vamos assim se dizer. Eu estava empregado, estabilizado, fazendo de tudo pela empresa.
a empresa foi e fechou as portas. Corrupção, lava-jato, um monte de coisa, a empresa acabou. Fiquei desempregado. Mas no momento que eu fiquei desempregado, eu já estava no caminho do Senhor. Então eu não fiquei frustrado. Mas muita gente, irmãos, começou a culpar o evangelho. Muitos irmãos que trabalhavam comigo começaram a culpar o evangelho, porque se frustrou com a empresa, mas ele dava mais valor à empresa do que à própria família. Teve gente que perdeu família, teve gente que perdeu casa, perdeu um monte de coisa porque estava só com a empresa em primeiro lugar. A empresa falhou, ele se frustrou. A pessoa coloca um relacionamento em primeiro lugar, e aí quando o relacionamento acaba, ai meu Deus, minha vida acabou. Coloca o emprego em primeiro lugar, perde o emprego, ai meu Deus, minha vida acabou. Irmãos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nada que aconteça vai nos abalar. E isso a gente acaba aprendendo na prática. Na prática, não adianta a gente, a palavra de Deus ela é bem clara. Amai o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. Amai o próximo como a ti mesmo. É simples, o Evangelho está dizendo, o manual está aqui, é a Bíblia. E a gente acaba nos paralisando, nos frustrando por coisas supérfluas. Irmãos, eu convido os irmãos a pensar, a meditar. O que pode ser a paralisia espiritual na vida de vocês? Eu sei várias paralisias, vários sintomas de paralisia da minha vida que eu tento cortar. Uma coisa que eu estava fazendo, depois que eu comecei a me reerguer, eu recebi uma proposta, fui trabalhar em Minas. Eu precisava trabalhar, porque eu tenho que citar minha família, né? Mas eu falei para o Marcos Paulo, falei para minha esposa, se esse trabalho me afetar a minha caminhada com Cristo, eu largo o trabalho. Eu não quero viver aquilo novamente. E aí eu ia para o trabalho segunda-feira à noite, ou depois do culto, pegava um ônibus, o Julinho, que era um irmão nosso, ia, me levava na rodoviária, eu pegava o ônibus, 5 horas da manhã eu estava em Minas, aí trabalhava a semana toda, sexta-feira eu vim embora, pegava um carro, tinha várias vezes eu descia a serra a Serra de Petrópolis, eu não sabia nem como que eu cheguei em casa. Mas eu não deixava meu compromisso com Cristo. E quando eles começaram a me cobrar, Enivaldo, você tem que descansar, você tem que estar aqui segunda-feira cedo, ou você tem que trabalhar sábado, vai de 15 em 15 dias. Quando começaram a me cobrar nesse sentido, eu falei, Priscila, eu vou largar o emprego. Ao mesmo tempo, eu tinha que cuidar da minha família, que nosso ministério começa em casa. A Priscila passou por uma enfermidade, na mesma época que ela estava passando por essa enfermidade, na mesma época que estava atrapalhando com a igreja, eu estava sentindo que eu estava tendo um afastamento novamente da igreja, porque eu estava ficando cansado, eu já ia para o culto, eu já não conseguia cultuar a Deus, porque eu estava pensando na segunda-feira, porque eu ia pegar um ônibus, ou acordar 4 horas da manhã, saía, porque o ônibus saía 9 horas da noite, 10 horas da rodoviária, e eu já estava correndo do culto para poder ir. Quando isso começou a afastar, eu comecei a entender os planos de Deus para a minha vida. Minha esposa ficou enferma. Eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade, Pai. Eu vou ficar desempregado, mas eu vou largar o emprego. E eu não tinha nada aqui no Rio ainda. Mas Deus, Ele é misericordioso e Ele nos honra. E aí, eu tinha recusado em julho de 2018, se eu não me engano, nessa época, 18, 19, eu não lembro. Eu tinha recusado, eu estava trabalhando em Angra, aí eu recusei uma proposta aqui no Rio para seguir essa empresa para Minas. E aí, quando aconteceu essa situação de eu querer voltar para casa, eu comuniquei num grupo que eu tenho e falei, estou voltando para o Rio. E aquele mesmo chefe, vamos assim dizer, né, esse mesmo líder, que eu tinha recusado ele em julho, e em outubro ele falou, irmão, pode vir que tua vaga está garantida. Eu não tinha nada, eu estava com vergonha de falar com alguém que eu estava voltando, eu tinha me frustrado em Minas, que eu queria ficar lá, a obra rola até hoje, uma obra muito boa para o meu currículo, mas Deus é mais importante. E Deus falou, filho, volta para casa, teu emprego está garantido. E aí eu voltei, passamos lutas lá em casa, e aí a gente começa a honrar o Senhor, colocar o Senhor em cima de todas as coisas, e você acha que vai ser tudo fácil. Né? Agora eu sou fiel a Deus, e as coisas vão ser fáceis. Irmãos, quando nós somos fiéis a Deus, aí que as coisas ficam difíceis. Porque o inimigo ele não vai ficar feliz quando a gente está aqui cultuando a Deus. O inimigo não está feliz. E ele faz de tudo para te atrapalhar.
Eu gosto muito de meditar na vida de Jó, que o próprio Deus falou: homem reto, obediente, se livra da aparência do mal, se desvia da aparência do mal. Se o próprio Jó que Deus falou isso para Satanás nas Escrituras, foi tentado, foi provado, perdeu casa, perdeu família, perdeu filhos, perdeu riqueza. Imagine eu, um mero pecador, que qualquer coisa é motivo para pecar. Então, quando nós somos fiéis a Deus, o inimigo não está feliz, ele vem para tentar. E aí eu lembro que, né? Aí eu vim de Minas, finalzinho de 2019, lembrei, 2019, tudo certo no metrô, fiquei feliz demais. A empresa lá não queria me mandar embora, falou: Nivaldo, eu não vou te mandar embora, você vai ficar. Eu falei: eu vou para casa. Fui lá e pedi demissão. Fiz uma carta próprio punho, vim para cá, comecei a trabalhar no metrô. Aí quando chegou janeiro, pandemia. Eu falei: Senhor, eu larguei meu trabalho lá em Minas. E eu, na intimidade com Cristo, não estava questionando, Senhor, eu estava só orando. Eu falei: Senhor, o que será de mim agora? Porque está fechando tudo. Eu trabalho numa empresa de mobilidade urbana, no Metrô Rio, que carregava 999 mil pessoas por dia, começou a carregar 50 mil, só que 10 era funcionário. E começa a demissão a explodir no mundo, né? A empresa fechando, pessoas ficando desempregadas. E eu falei: Senhor, eu larguei meu trabalho. 2 anos de estabilidade, hoje eu estaria, a empresa poderia até me mandar embora, né? Mas eu teria algo, né? Seguro-desemprego, alguma coisa. Mas seja feita a sua vontade, Senhor, eu estou aqui. E comecei a trabalhar no metrô. Pandemia, tudo fechado. Irmãos, eu posso falar para vocês, foi o momento que eu mais trabalhei. Eu não fiquei um dia sequer em casa por causa da pandemia. E posso garantir para os irmãos, pelo menos todo mundo aqui que está aqui hoje, já viveu um milagre. Todo mundo aqui já viveu um milagre. E eu sei qual milagre é esse. Está aqui. Está vivo. Irmãos, quantos milhões de pessoas morreu? Pelo menos vocês conhecem pelo menos uma pessoa que morreu com a pandemia. O Fran, ele comenta com a gente que passou pela pandemia, pela misericórdia do Senhor, ele viu a mão de Deus, ele testemunha pra gente. Tá aqui hoje é milagre de Deus. Os filhos já tinham dado ele como entrou pro hospital e já não sabia se ia sair vivo. Todo mundo aqui está vivendo um milagre. É várias doenças, irmãos, várias pragas no meio do mundo, né? Sem contar que morar no Rio de Janeiro é ser milagre, né? Porque você sai de casa todo dia, não sabe se vai voltar. É guerra de tráfico. Eu estava falando com a Priscila, estava indo para Barra na semana retrasada, passando na linha amarela, daqui a pouco eu vejo um helicóptero baixinho assim, ó, na linha amarela, no engarrafamento, daqui a pouco um monte de tiro no helicóptero, eu embaixo do helicóptero da linha amarela. Então a gente sai de casa todo dia, sem saber se vai voltar. Isso é milagre. Viver no Rio de Janeiro, viver no mundo hoje é milagre. E aí veio a pandemia. E a pandemia, meu trabalho foi sustentado. Deus me honrou novamente. São pequenos milagres que nós vamos vivendo na nossa vida para deixar de seguir esse Deus fiel. Esse Deus que quando a gente se entrega de coração, que nós seguimos o mandamento, somos obedientes, esse Deus ele honra a nossa fé, irmão. Ele honra a nossa fé. Eu estou falando aqui de coisas que eu vivi, de coisas que eu quero viver. Eu quero ser testemunho, eu quero ser discípulo de Cristo. Mas eu quero ser discípulo de Cristo não só de palavras. Eu quero ser, por exemplo, eu estava comentando na última célula, eu falei, é tão engraçado que como o ímpio lá, que não tem nada a ver com, não segue Cristo, tem até ateu nesse meio. Eu estou participando de um treinamento, né, que é o jeito do CCR de liderar. Né? Eu estou fazendo uma transição, estou indo para o VLT, e aí eles estão trabalhando em cima dos supervisores, né, dando treinamento. E o primeiro mandamento, vamos assim se dizer, o primeiro mandamento dos 6 que tem dentro da empresa, o primeiro deles é:
liderar por exemplo, movido pelo propósito. Isso é uma empresa, isso não é igreja. Lá na empresa que eu trabalho, os mandamentos deles, como empresarial, é basicamente aquilo que nós temos que fazer como cristão. Ele quer uma empresa próspera, ele quer uma empresa com pessoas idôneas, com pessoas que trabalham, com pessoas que sejam fiéis ao trabalho, e eles ensinam isso lá. E aí eu falei até com o Fran e com a Miriam lá na célula, eu falei, irmãos, eu tô aqui impactado, porque eu tenho que levar a palavra dia 31, e a primeira palavra que eu escuto nesse momento é liderar pelo exemplo, movido pelo propósito. Então não adianta eu subir aqui, falar para vocês o que está escrito na Bíblia, se minha vida não transparecer isso. Se eu não for exemplo, se eu não buscar ser exemplo. Eu peço muito a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Sozinho eu não consigo. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Eu preciso ser exemplo, Senhor. Irmãos, eu vou profetizar na vida de vocês. Eu quero que um profetize, falar igual o Marcos, né? Saca seu dedo de profeta. Eu sou discípulo do Marcos, né? Saca seus dedos de profeta e fala para o seu irmão ao seu lado. Senhor, o Senhor vai mudar a sua vida. E você será exemplo. O Senhor vai mudar a minha vida. E eu serei exemplo. Irmãos, eu estava falando, aleluia, Senhor. Eu estava falando com o Léo, lá na nossa célula. Hoje está difícil, irmãos. Todo mundo acha que ser crente é ser bonzinho. Deveria. Ser crente é ser... Todo mundo quer se titular cristão, porque a fama do cristão é ele ser santo. Só que eles não sabem que aqui dentro tem um monte de pecador buscando arrependido, buscando a santidade. E aprendendo um com os outros. E aí fica um monte de pessoas lá fora se intitulando cristão e fazendo um monte de bobagem. E aí a fama do cristão lá fora está denigrida. Como que nós vamos pregar o evangelho genuíno se a fama do cristão lá fora está ruim? Você liga a televisão todo dia. Pastor assaltou o Mac. Pastor não sei o que lá, fez não sei o que, matou o marido. Irmãos, isso está escrito na Bíblia. É o fim do tempo. É os fins dos tempos. Nós temos que ser cristãos. Não só de palavras. Como a palavra de Deus diz, né? O povo honra o Senhor com as palavras. Mas o coração está longe dele. Nós temos que honrar o Senhor com o coração. Em espírito e em verdade. Jesus Deus é Deus, indiferente de qualquer coisa. Então você vê hoje a palavra, os cristãos lá fora que se diz cristãos, pessoas, eu não vou nem citar assim, vou tentar mudar o meu vocabulário aqui, o contexto, pessoas se intitulando cristãos para ter uma boa fama de bonzinho. Eu lembro que eu estava fazendo um trabalho, aí o irmão falou assim, pô, você é cristão. Eu falei, bom, você vai me contratar no meu trabalho porque eu sou um bom profissional. Não porque eu sou cristão. Porque eu não quero denigrir a imagem do Senhor, porque como profissional eu posso errar. Eu posso cometer alguma coisa que, como profissional, eu estou sujeito a. Eu estou sujeito a errar. Mas como cristão eu não quero errar. E aí você erra como profissional, ele fala lá, o cristão. É assim que está acontecendo. Quando você está em casa, está fazendo alguma coisa, e aí a primeira coisa que a pessoa fala para você, se você se ira, fala mais alto na sua casa, a pessoa fala, ah lá o cristão. Não é crente? E a gente acaba, e aí os verdadeiros cristãos acabam ficando com receio de se denominar cristão. Porque tem medo de ser intitulado cristão por coisa que nós somos falhos. Nós sabemos disso. Quem aqui não é pecador? Quem aqui não é pecador? Todos nós somos pecadores, estamos aqui em busca de que Deus nos perdoe. Ele já mandou o seu Filho na cruz que nos libertou dos pecados, e nós estamos aqui constantemente lutando contra o pecado. Essa é a diferença nossa para o ímpio. O ímpio tem vezes que faz sem saber que é pecado. Nós sabemos o que é pecado, estamos aqui para nos arrepender.
Mas a gente acaba passando uma imagem de que nós não podemos errar. Nós não podemos errar, irmão. Porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós temos que refletir a imagem de Cristo na nossa conduta. Então nós estamos aqui aprendendo, constantemente aprendendo o que é certo e o que é errado. O pastor Érico fala, não é nem o que é certo e o que é errado, é ser obediente. Porque se você está debaixo de uma liderança que está buscando, ele vai te dizer o que é certo e o que é errado, e você vai ser obediente. Irmãos, voltando para a palavra. Quando eu falei de paralisia espiritual, eu acho que deu para os irmãos entenderem. Né, para a gente refletir naquilo que a gente possa estar paralisando nossa vida espiritual. Tem gente que se apega a uma construção, tem gente que se apega a uma imagem, a um status. Eu tenho que ter carro, eu tenho que ter um carrão. Aí esse cara não tem um carrão, aí ele está frustrado. Aí, vou me matar. Eu conheço pessoas que têm riquezas. Eu sou rico, mas aí a bolsa de valores inverte, ele perde o dinheiro, se joga de prédio. Isso é notícia, isso aconteceu. Acontece constantemente, pessoas se suicidando porque perdeu dinheiro, porque perdeu fama, porque perdeu alguma coisa. Mas quando nós estamos fundamentados e cremos nesse Cristo, em Jesus, em Deus, nada que acontece ao nosso lado vai nos abalar. Amém, irmãos. Eu não vou me alongar muito aqui, né? Já são 7 horas. Eu falei que eu estava nervoso e que não ia falar muito, né? Já são 7 horas. Me dá mais 10 minutinhos. Eu só falei, eu escrevi aqui, um caderno inteiro para os irmãos verem. Mas a palavra de Deus ela é tão genuína que eu só consegui falar uma linha. Então vai ter pregação, Marco, para uns próximos calendários aí. Irmãos, na palavra diz, no versículo, vou ser bem mais breve aqui para poder adiantar. No versículo 3, diz assim, trouxeram um paralítico, e ele estava sendo carregado por 4 homens. Eu entendo dessa pequena estrofe, eu entendo que Deus vai mandar providência para a sua paralisia. Aqui tinha um paralítico, ele não conseguia andar. Amém? Nós estamos paralítico espiritual. Deus providenciou 4 homens para levar esse homem até aos pés de Jesus. Deus vai mandar a providência para a nossa paralisia espiritual. Basta a gente crer. E Deus manda. Eu trabalho em construção, né? Então, eu fico imaginando, existe uma casa, e aquela série de Chosen que o Nilson me indicou, é muito bacana, ela ilustra bem isso, né? E aí eu vejo a série e vou para a Bíblia. Vejo a série e vou para a Bíblia, porque eu tenho que ver se é verdade o que está dizendo ali, né? Então, eu fico imaginando, naquela época, a construção tudo de barro, não tinha materiais tão resistentes quanto hoje, né? Não tinha a tecnologia que temos hoje, e um telhado lá, e aí as pessoas, a multidão, e aí, como levar uma cama até o telhado? Eu fico imaginando. Hoje a gente contrata carvalhão. Rapidinho, né? Vem lá um guindastezinho, um munk, né? Pega, bota lá em cima. E aí Deus mandou a providência do tamanho exato. 4 homens. 4 homens, um pé em cada lado. Então, irmãos, ele levou até o telhado e levou até os pés de Cristo. Deus vai mandar a providência para a paralisia de vocês, seja quer que seja. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Por quê? Eu não sei qual o problema que nós estamos passando aqui hoje, qual é a sua paralisia. Eu sei da minha. Compartilho com a minha esposa, ela compartilha dela. Então a gente busca ao Senhor, estamos orando cada vez mais. Eu não sei qual é a sua paralisia, mas Deus vai mandar a providência. Basta ter fé e acreditar. E aqui Deus mandou a providência para aquele paralítico. Ele mandou 4 homens que levou ele até o telhado. Ele mandou 4 irmãos, 4 amigos, eu não sei se era irmão, se era amigo, se era só curiosos, mas ele pegou o paralítico, eles tiveram fé, o paralítico teve fé, subiram até o telhado, desceram até os pés de Cristo.
Irmãos, quando alguém passa perto de você e fala, irmãos, vamos na igreja, é a providência que Deus está te mandando. Você não está com a paralisia espiritual, você não precisa de 4 pessoas, mas uma só que está orando pela sua vida. E a gente acaba não dando valor. Eu falo quando eu aceitei Jesus, né, eu gosto de falar isso aqui porque eu fui para a igreja do jeito que eu estava, de bermuda, com piercing na sobrancelha, igual do mundo, lá fui para Ramar em Parque Paulista, chegaram lá, me abraçaram, veio os irmãos, né? Eu falei, eu quero esse Cristo para mim. Amém. E aí veio alguns irmãos e me abraçou e falou, irmão, onde você mora? Não, eu sou primo do Marcos Paulo. Pô, é primo do Marcos Paulo, que bacana. Tu mora lá? Eu moro lá. Não, eu vou lá te visitar. Aí eu quero muito fazer isso, a gente tenta fazer isso. E aí quando chegou na segunda-feira, tá os irmãos lá no meu portão. Enivaldo, eu olhei pela janela, eu falei, ih, chegou os crentes chatos, cara. E aí eu peguei, olhava, não, irmão, viemos aqui e tal, vamos orar, oramos. Aí no domingo seguinte eu não fui para a igreja, aí na segunda estavam os crentes lá de novo. Eu louvo muito a Deus pela vida do Júnior, carinha de anjo, o Wallace, que são lá de Parque Paulista. Tem uns outros irmãos que agora não me recordo, mas que me caminharam. Eu estava paralisado espiritualmente. E Deus mandava segunda-feira os irmãos para me levar para a igreja, para pregar para mim, para orar por mim. Então é a mesma providência que para esse paralítico, Deus estava mandando para a minha vida e mandando para a sua vida. Só que a gente não enxerga isso. Sabe quando que eu enxerguei isso? Aqui em Ramai. Eu começo a meditar na palavra, eu começo a me entregar mais, começo a orar, aí Deus vai me mostrando, tá vendo? Aquela dificuldade que você passou, eu estava do seu lado. Eu mandei um irmão lá para você, orar por você. E assim é a nossa caminhada cristã, irmãos. A nossa paralisia infantil, eu não sei qual é a sua, mas Deus vai mandar a providência na medida certa. Quem tem fé, diga um amém. E o terceiro estrofe, esse é o mais importante, eu quero que vocês gravem isso. Isso é o mais importante de tudo que eu falei aqui hoje. Em 5, no versículo 5, Jesus viu que eles tinham fé. Isso é importante, ter fé. E disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, Jesus conhece o nosso coração. As pessoas estavam tendo fé, estavam tendo fé que ia curar a paralisia física daquele homem. Eles não pediram isso, a palavra é bem clara. Quando Jesus olhou para ele, viu a fé através da atitude deles. Não adianta eu falar que eu tenho fé, eu tenho que ter atitude. Então, viram a fé através da atitude deles, subiram até o telhado e desceram aos pés de Jesus. Atitude. E Jesus viu que eles tinham fé. E Jesus, em vez de falar, você veio aqui atrás de cura, de milagre? Não, Jesus. Primeiramente, seus pecados estão perdoados. Irmãos, eu tenho para dizer para vocês o seguinte, que para nós vivermos o milagre, nossos pecados têm que estar perdoados. Não adianta a gente vir para a igreja e achar que vai sair daqui com a nossa bênção, se nós não confessarmos o nosso pecado. E a palavra ela é bem clara na pequena estrofe. Jesus já conhecia o coração dele, já sabia que ele tinha pecado. Ele sabe do meu pecado, sabe do seu pecado. Só basta a gente confessar. Senhor, eu errei, Senhor, eu não quero mais, Senhor, e Senhor. Para a gente viver um milagre, nós precisamos estar com nossos pecados perdoados. Então não adianta a gente querer ser cristãos, ser crentes, não praticantes. Nós temos que ser crentes fiéis. Reconhecer os nossos erros, colocar os pés da cruz, pegar a nossa cruz que Cristo carregou por mim e por você, e carregar a nossa cruz. Senhor, estou errado, eu errei, me ajuda. Eu gosto de uma música que ele fala assim, sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Eu peço a Deus constantemente, Senhor, me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, Senhor, me ajude a melhorar. Então, irmãos, tem 3 lições aqui. São várias, mas aí só pode aprender 3 linhas no meu caderno, e aí na próxima oportunidade eu leio o restante. Mas, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, toda a honra e toda a glória para o Senhor. Mas a primeira é a paralisia espiritual, que nós tenhamos que reconhecer
buscar em nosso interior qual é o que está nos paralisando. A segunda é a providência. Deus só vai mandar a providência quando a gente souber qual é a nossa paralisia espiritual. E que para a gente viver o milagre, nossos pecados têm que estar perdoados. Para finalizar, irmãos, eu vou pular aqui bastante, eu tinha bastante coisa para falar, mas o tempo é curto. Mas eu acredito que o que Deus colocou no meu coração eu consegui transmitir. Nesse mesmo treinamento que eu tive, no final, o ministro que eu estava ministrando o treinamento, ele contou uma história. Eu quero dividir com vocês. Parecia até que eu estava num evento cristão, porque tudo que ela falava para nós termos a nossa conduta na empresa é a mesma conduta que eu tenho que ter para com meus irmãos. Era a mesma conduta que eu tenho que ter como cristão. Ela contou uma história assim, ó, e eu vou traduzir para a nossa igreja. Eu acredito aqui que nós somos uma família de luz. Nós somos uma família que tem uma luz própria, uma luz que Deus colocou em nós. Nós estamos refletindo a imagem de Cristo. E ela falava assim, ó, uma família de luz, um filho queria conhecer a escuridão. E o pai falava assim, ele falava, pai, eu quero conhecer a escuridão, pai, como é que você pode me privar disso? Eu quero conhecer a escuridão. E o pai falava, filho, não vai na escuridão, você não pode ir lá. Aí chegou uma hora que o pai falou assim, vai lá, vai conhecer a escuridão. Aí o filho saiu para conhecer a escuridão. Passado o tempo, o filho volta indignado, pai, eu não consegui ver a escuridão. Aí o pai falou para ele, filho, você é a luz. Eu esqueci de te dizer isso, aonde você for, você ilumina. Então onde você está, a escuridão não habita. Irmãos, isso foi ministrado num treinamento de liderança empresarial. Olha que significado lindo. Eu quero traduzir isso para a igreja, que nós sejamos uma família de luz. E aonde nós plantarmos os nossos pés, que nós sejamos luz. Eu não quero que Deus mande providência para a minha paralisia. Eu creio que Deus está curando essa paralisia aqui agora. Eu quero que Deus me mande lá para ser providência na paralisia de outros. Amém, irmãos? Eu não quero viver mais o milagre, porque o milagre eu já vivi. Eu estou vivendo constantemente. Eu quero viver o número 2. Eu peço a Deus, Senhor, eu quero ser luz lá fora. E dentro desse texto, pequeno texto, eu quero ser que Deus mande a cura para todos os irmãos na parte da paralisia espiritual. Mas esse nível eu creio que os irmãos já vão ter passado. Eu quero que os irmãos, eu profetizo e peço a Deus que Deus ajude a nós sermos não os curados, mas que nós sejamos a providência lá fora. Que nós sejamos luz lá fora. Porque tem muita gente com a paralisia espiritual lá fora, esperando 4 homens para poder levar ele aos pés da cruz. E esses homens somos nós. Amém? Então é isso que eu quero deixar para os irmãos. Eu espero que os irmãos saiam daqui diferente da forma que entrou. Eu espero que tenha falado ao coração de vocês aquilo que Deus colocou ao meu coração. Amém? Aconteceu na célula. Amém. Irmãos, realmente foi uma bênção, tá? Eu fiquei realmente assim, um pouco atemorizada, com pouca fé. Falei assim, eu acho que eu vou estar lá sozinha, porque poucas irmãs confirmaram. Mas aí Deus é que prepara tudo, né? Então, tiveram aqui 20 irmãs, né? 22? 22 irmãs, né? E eu fiquei achando assim que eu ia estar sozinha, né? Mas eu e Priscila. Mas aí, louvado seja Deus, foram 22 irmãs, foi uma bênção. Vieram as irmãs lá de Santa Cruz, né? Da Ramá de Santa Cruz, que eu convidei, que foi as irmãs pela qual eu fiz parte da célula. E eu achei até que ia vir poucas irmãs de lá, mas vieram praticamente todas as irmãs da célula, né? Veio a irmã Marcileia, que é a mãe da nossa irmã Camila, que é a líder da célula lá. E veio também uma irmã que eu pude conhecer ela aqui, que é a irmã Adriana, que já fez parte aqui dessa igreja. Quantos conhecem a irmã Adriana? Pois é, eu não conhecia, eu conheci ontem aqui, né? E ela não veio sozinha, ela já está liderando lá na igreja onde ela se encontra.
e ela falou assim, ó, eu trouxe todas as minhas lideradas, né? Eu convoquei e elas vieram, e realmente vieram 4 irmãs, e veio uma que era missionária, e ela falou, ela teve a oportunidade de falar, ela falou assim, irmã, esse é um trabalho muito difícil, tá? Eu já teve momento, porque eu sou líder de consagração, já teve dias que eu tive sozinha na oração. Aí eu falei assim, não, não vou fazer mais, tal. Mas aí o Senhor falou assim, não, você vai continuar, né? E ela continuou na perseverança ali, e o Senhor foi trabalhando, e as irmãs, né, começaram a apoiar, e ela disse que está lá toda semana, eu acho que tem, e ela estava até profetizando aqui, né, Priscila, que ia ter todo sábado, né, achando que ia ter todo sábado. Eu, meu Deus, todo sábado. Aí depois falaram de 15 em 15, né, e o pastor agora já está falando até uma vez por mês. Né? Então, a gente está orando, né, para a gente poder realmente, porque tem que estar à disposição, tem que ter o apoio, né, dos irmãos também, das irmãs, e eu creio que quem não veio foi porque realmente não pôde vir, né, por causa de trabalho, como muitas irmãs falaram. Mas a palavra que foi dada aqui foi sobre preparar o altar, né? Nós precisamos preparar o altar do Senhor, né? Tirar tudo que nos impede da gente servir ao Senhor, né? Da gente ser realmente uma crente fiel ao Senhor, porque Deus ele não quer religiosidade, né? Nós falamos muito isso aqui. As pessoas se acostumam a vir para o culto, né? E não é só vir para o culto, você tem que ter uma vida dentro da sua casa, tem que começar dentro de casa, já, né, o seu altar diante do Senhor. Então, tudo isso a gente foi aprendendo, que a gente tem que encher nossas vasilhas, né, nossas botijas de azeite, né? Quanto mais botija você tiver, mais azeite você vai ter. Se você levar só um canequinho sem fé, eu vou encher de azeite, né? Então vai ser só aquilo. Mas se você trouxer jarros, pedir emprestado, né? Como aquela mulher ali que foi abençoada ali, quando o profeta orou e ali encheu ali as jarras de azeite, né? Então é isso que Deus quer, que a gente se prepare, né, para que a gente venha encher, né, nos encher do azeite do Senhor. Amém, irmãs? Então, eu creio que a próxima, né, que a gente ainda vai estar programando, que as irmãs se preparem para que realmente possam todas, né, estar ajudando aí, colaborando. Quem veio, eu sei que foi grandemente abençoado. Aqui aqui de Xerém, né, vieram 4 irmãs, né, somente 4 irmãs, mas eu acredito que essas 4 irmãs foram grandemente abençoadas. A Cris, né, que esteve aqui, estava aqui quase pulando aqui do poder de Deus aqui. A irmã Angélica também, né, irmã Angélica? Eu só via ela do meu lado ali, tremendo de sentir ali a glória de Deus. Eu estava ali do lado dela e... Irmã, dá licença, mas eu ouvi quando ali a profeta ali diante do Senhor entregou ali uma palavra para a irmã dizendo que ela se sente pequena, mas que o Senhor, né, estava tendo ela como grande na presença dele, né, e ela se achando pequena. Né? Então, às vezes a pessoa, né, se sente tão pequenininha, tão sem valor, mas o Senhor, quando olha do céu, fala assim, aí minha serva, né? Como falou para a Priscila também, que ela era do fogo, que ela era que via brasa de fogo sobre ela, né? E assim, a irmã Rosa, que não veio hoje, mas também foi ali abençoada também com a palavra do Senhor, né, que os impedimentos que o diabo tem colocado na caminhada dela. Né, e temos que orar pela irmã Rosa, para que ela venha, né, poder estar mais com a gente. Ela foi usada por Deus para estar convidando a irmã Adriana. Né? Ela que convidou a irmã Adriana e vieram, né, essas pessoas aí nos apoiar. Oi?
A Samila veio. Eu não sei se o esposo dela almoçou com a gente. Então, olha só, uma das coisas que nós oramos aqui é pelos esposos das nossas irmãs de Ramá, que não são convertidos, e a gente clamou por isso. Senhor, salva esses homens, Senhor. Nós queremos ver esses homens acompanhando as varoas aqui para a casa do Senhor. E aí a Samila veio, venceu, né, as dificuldades que eu creio que ela deve ter tido, mas ela venceu e veio. Aí o que aconteceu? O marido dela foi pego aí na rua, aí, ó. Aí almoçou com a gente, o Fran já estava pregando para ele: ô irmão, você tem que estar vindo para a igreja acompanhar a sua esposa. Irmãs, é assim que acontece. A gente precisa dar o primeiro passo. Quem faz o milagre é o Senhor, né? É o Senhor. Então, se você não der o primeiro passo, né, não trouxer ali o pãozinho, o peixinho, Deus não vai operar o milagre. Tem que ter o peixinho e o pãozinho para Deus preparar e fazer o milagre. Então, assim, né, outras irmãs que têm essa dificuldade do marido, né? A gente vê que o irmão Berg aí, ó, tá aí, glória a Deus, amém? Amém, tá aí acompanhando, né? Eu também tive a oportunidade, eu e o Fran, da gente ir lá na casa deles, né? Que a gente dá uma caroninha para eles até a casa deles. E teve um dia que ela chamou a gente para orar, né, irmã? Aí oramos lá com ela, com ele, nós decretamos a bênção de Deus ali na vida dele, no lar deles. E eu estou vendo o irmão Berg aqui quase todo domingo, né? Que bênção, né? Glória a Deus. E eu quero ver ele firme na presença do Senhor, né? Eu quero ver ele aí sendo um obreiro aí, ó, fazendo discipulado. Eu creio, os irmãos creem que... Então, tudo isso, irmãos, é fruto de oração. Sem oração, a gente não consegue, né, ver as vitórias do Senhor. E é por isso que nós fizemos, né, essa consagração, que seja o início, né, de grandes vitórias na vida dos nossos irmãos. E uma vitória, assim, maravilhosa, que eu fiquei assim, muito alegre ontem, é de ver o meu esposo, né, me dando todo o apoio. Eu fiquei assim, todo feliz. Olha, eu estou assim, maravilhada. Por quê? Ele, né, estava preocupado, né, comigo, me apoiou, foi fazer o serviço dele na sexta-feira, para poder, no sábado, estar aqui comigo, me apoiando. E ele ficou o tempo todo, foi lá para ajudar a fazer a comida, fez a salada. Eu olhava para ele assim, oh, meu Deus, que maravilha, né? Isso é fruto de oração, irmão. Porque o meu esposo não me acompanhava também em tudo. Ele sempre botava dificuldade, eu não posso, né? Aí, dessa vez, ele esteve do meu lado. E eu lembro que a minha líder, na época, que é a Marcileia, ora pelo seu esposo, que Deus vai transformar a vida dele. Deus fez isso na vida do meu, vai fazer na vida do seu. Ora! E, em vez de eu reclamar dele, porque ele não faz, porque ele é isso, porque aquilo, é preguiçoso, é não sei o quê, é desanimado. Em vez de eu ficar falando isso, eu fui diante do Senhor: Senhor, muda meu marido, Senhor. Dê prazer a ele de me acompanhar, de vir para a casa do Senhor, né? E eu louvo a Deus porque ele esteve ali do meu lado, me apoiando. Amém. Estamos aqui com a irmã Marcileia, lá de Santa Cruz da Serra, que veio também aqui trazer a palavra, nos prestigiar aqui nesta manhã, né? E recebemos um montão do Senhor nesta manhã. E como é que foi, Marcileia? Foi bom para você estar aqui conosco? Conta aí. Estar aqui foi muito bom. Trazer a palavra para mim é que sempre é muito difícil. Eu me travo muito, né? A sensação das pessoas estarem me olhando me dá uma travada, né? Mas a gente vai orando, confiando no Senhor, né? E a gente entrega e deixa o Senhor agir através de nós, né? Amém. E a palavra que ela trouxe aqui para nós, né? Consertarmos o altar,
termos vida de oração. Tudo isso é muito importante, né, na nossa caminhada cristã, e que assim a gente possa todas envolver todas as irmãs, né, estarem aqui conosco, recebendo essa palavra do Senhor, consertando o altar do Senhor. E a gente está aqui com a nossa irmã Adriana, que veio nos prestigiar, e veio aqui. Irmão, o que você achou aí? Nossa, foi maravilhoso. Deus falou tremendamente. A palavra foi impactante que Deus fez no meio de nós e que a gente daqui leva adiante, né? Que a gente vamos fazer o ID de Deus, né? Que a gente tem que trazer várias pessoas para vir para a casa do Senhor e ser curado igual nós estamos sendo nesta manhã. Eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui mais uma vez com a Ramad Xerém. Amém. Pois é, estamos aqui com a irmã Joyce, ela da igreja Efatá, e veio aqui também nos prestigiar com a sua presença. O que você achou da consagração? Amém. Saí daqui muito edificada, muito transformada. Foi uma bênção estar em comunhão aqui com as irmãs e conhecer a igreja que eu não conhecia ainda, né? E foi muito gratificante, muito feliz. Espero estar na próxima aqui com vocês também, estar em comunhão com todos vocês. Foi maravilhoso. Amém. Então seja bem-vinda, Obrigada. tá? E esteja sempre aqui conosco, estando em comunhão aqui umas com as outras. Amém, né? amém, amém. Agenda da igreja. Olá, eu sou a Cristiane da comunidade Ramá em Xerém e gostaria de estar convidando vocês para poderem estar participando das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Comente, compartilhe, não esqueça de apertar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece em nossa comunidade. Agora estarei passando para vocês a agenda da semana. Amanhã, às 8 horas, teremos a nossa consagração na igreja. Às 17 horas, teremos o culto de louvor e adoração ao Senhor. Chame um amigo e venha participar conosco deste momento de adoração. Segunda, estaremos indo para o culto em Niterói. Se você tiver vontade de estar indo conosco, procure o pastor Marcos Paulo ou o irmão Rafael para combinar o horário de saída lá da igreja. Na terça-feira teremos nossas células. Já vou deixar um convite. Se você tiver interesse em estar participando de uma de nossas células, estar nos procurando na igreja. A célula do pastor Marcos Paulo será na casa da irmã Sueli. A do Rafael e Camila será na minha casa. E do Elivaldo e Priscila será na casa deles também. Na quarta-feira teremos o discipulado na igreja às 19 horas. Venha, participe, traga algum conhecido ou amigo para estar participando com você e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Na quinta-feira teremos nossos ensaios do Ministério de Dança e Ministério de Louvor. Se você tem um chamado para um desses ministérios, procure a Priscila do Enivaldo ou a Priscila do pastor Marcos Paulo e venha fazer parte conosco. Na sexta-feira teremos o nosso momento de oração e intercessão, às 8 horas lá na igreja, na rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra, em Xerém. No sábado teremos um mutirão para melhoramento do nosso ambiente e continuidade das obras. Se você tiver disponibilidade de tempo, venha participar conosco deste mutirão. Ficaremos muito felizes com sua presença. E gostaria também de deixar um convite para os irmãos, os homens, na grande verdade, né? Que no dia 13 de agosto, às 18 horas, em nossa igreja, teremos novamente o Papo de Homens. Venha participar, será uma bênção a sua participação. Teremos o nosso psicanalista, o pastor Wellington Cardoso e o neurocientista Marcelo. Da última vez, todos ficaram com gostinho de quero mais. Então, não esqueça, no dia 13 de agosto, às 18 horas, em nossa igreja, na rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio, Xerém. Venha participar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus.
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Ele é Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que amor ousado, tão impressionante, que insiste em me amar. Não posso merecê-lo, pois foi alto o preço que cê teve que pagar. Jesus, quero amar como você me amou e me entregar como se entregou. Quanto mais eu te conheço, mais percebo o quão falho eu sou. Mas não há nada, não, que possa nos separar. Aquilo que Cristo fez, ninguém pode apagar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Visite a comunidade Ramá de Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, CEP 25.253.605. Reuniões, domingos, às 17 horas, quarta-feira, às 19 horas. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.